Tesouro que está do seu lado, fala, seja bem-vindo, particular tesouro de Jesus. Nós estamos ministrando todos os livros da Bíblia. E hoje é o livro de Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus restaura. Da raiz hebraica, pode ser fortalecer, como pode ser restaurar. A Bíblia fala de profetas antes do exílio, durante o exílio, depois do exílio. E Ezequiel é um profeta durante o exílio do povo de Judá na Babilônia. No ano 560 a.C., esse homem não é só um profeta, ele é um vidente também. Ele vai ter uma visão. E o livro de Ezequiel fala de Apocalipse. O livro de Ezequiel fala da volta de Jesus. O livro de Ezequiel fala da salvação dos judeus. E o livro de Ezequiel fala da Nova Jerusalém, do paraíso, do Éden. É um livro bem profundo, que contém muitas revelações. Se eu fosse ministrar só no livro de Ezequiel, eu poderia ministrar durante um ano, sem repetir nenhuma palavra do livro. Então hoje eu vou pegar aquilo que julgar, mas não sei o que é mais importante, porque toda palavra é importante. Amém? Então esse homem, o povo de Judá, já estava há 30 anos no exílio. Por que eles foram para o exílio? Por não obedecer a Deus. O amor ao dinheiro, a falta de misericórdia com o pobre, com a viúva e com o necessitado. A idolatria levou eles para o cativeiro. Lembrando que Deus, antes de fazer alguma coisa, Ele não faz nada sem primeiro revelar aos seus profetas. E Deus enviou profetas, e eles não ouviram os profetas, e continuaram fazendo aquilo que dava na telha. Nós estudamos aqui no último culto, ministramos sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias é um profeta antes do povo ser levado para o cativeiro, e durante o cativeiro, Jeremias também profetizou. Então, Ezequiel é um livro bem profundo. E ele começa tendo uma visão que muitos pensam que é até um disco voador, que é uma coisa, uma nave espacial, e tem crente que vai na onda da internet. Não, Ezequiel viu, foi uma nave espacial. Olha lá, 4 seres viventes, né? E cada um tinha um rosto, 4 asas, estavam voando, cheio de rodas, cheio de olhos, uma coisa assim muito surreal. E esses seres viventes andavam de um lado para o outro, um tinha rosto de homem, o outro tinha rosto de leão, o outro tinha rosto de águia, e o outro tinha rosto de boi. E quando eles andavam, as rodas andavam, em cima deles havia um trono, e sentado nesse trono, um como filho do homem, com o rosto como os pés como bronze polido, e a voz de muitas águas, misericórdia. Já pensou você ter uma visão dessa? Você sair correndo, que é isso? Né? O céu abrindo, tuf, e você vê uma coisa dessa e fica ali. E o que acontece? Aquele que está sentado no trono, manda ele comer um rolo de um livro. Fala, come esse rolo. E esse rolo, depois que você comer ele, você vai falar aquilo que eu mandar para a casa de Judá. Você vai falar para aqueles que estão no exílio. Então, primeiro nós temos que decifrar o que é isso. Isso é uma coisa, abre comigo Apocalipse, capítulo 6. Deixa eu ver o versículo. Apocalipse, capítulo 4, desculpa. A Bíblia é uma repetição de fatos, e o novo, ele revela o antigo é a sombra. E Apocalipse 4, capítulo 7. Vamos ler a partir do 6, é a mesma visão de Ezequiel. Aqui em Apocalipse 4, João tem uma visão. E ele fala sobre um trono diante de um mar de vidro. E no verso 6 diz o seguinte: adiante do trono, um como um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Os primeiros ser viventes
é semelhante ao leão. O segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como o de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, cada um deles estão cheios de olhos ao redor. E por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Feche seus olhos. Senhor, essa é a Tua palavra. O Senhor sabe que a minha dependência ela é 100% no Senhor e do Senhor, por isso convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor fale ao coração do Teu povo aquilo que é da Tua vontade. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Eu me coloco nas Tuas mãos e dependo completamente do Senhor. Te agradeço pelo privilégio que é te servir. Engrandeço o Teu nome e louvo em nome de Jesus. Amém. Então aqui essa visão. Primeiro, o que são esses seres viventes? A primeira coisa que você tem que aprender sobre a palavra de Deus, a Bíblia dizendo a Bíblia. Você não precisa buscar na internet os aventureiros de plantão, os Lamartines Prozelas da vida, os Antônio Júnior, que tem 1 milhão de seguidores e ganha dinheiro com clique, que vão colocar um monte de loucura para você ver, mas você deve buscar na Escritura. Abre comigo Ezequiel capítulo 10 e vamos ver o que é essa visão que ele está tendo. Ezequiel capítulo 10, já vou te dar o versículo. Verso 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e elevaram a terra à minha vista. Quando saíram, acampados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes, presta atenção, que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que era o quê? Querubim. O que era aquilo então? Fala, anjo. Querubim. Querubim num formato com rosto de leão, rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi. Se você não sabe, na Bíblia tem 4 evangelhos. 4. Em cada um dos evangelhos, Jesus é retratado como uma figura desses querubins. No evangelho de Mateus, ele é o rei dos judeus, é o leão da tribo de Judá. É uma profecia de Gênesis 49, de 8 a 10. O rosto de homem é o evangelho de Lucas. Daniel, capítulo 7, falou: eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. No evangelho de Marcos, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, é o servo, é o boi. E no evangelho de João, é a águia, é o Filho de Deus, os 4. Não é só isso, não. Quando eles acampavam no deserto, o tabernáculo ficava no meio. 3 tribos na frente, 3 atrás, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Cada 3 tribos tinha um príncipe que comandava. E cada príncipe tinha um estandarte. Os 4 estandartes das 4 tribos que estavam em volta do santuário de Deus. Um era o rosto de leão, o outro é o rosto de águia, a outra é o rosto de homem e a outra é o rosto de boi. Interessante a Bíblia. E ali estava o trono de Deus. Querubim é um anjo específico, ele é um guardião. Os querubins são guardiões. Satanás é um querubim, era um guardião dos outros anjos. E o trono de Deus, ele é guardado por 4 querubins. Então é interessante que não é uma visão de disco voador. É uma visão de anjo que ele está tendo. E uma visão dos evangelhos, do futuro. E aonde aquilo anda, os olhos. O que são olhos? O que é uma pessoa ser cheia de olhos? Os olhos olhando por todo lugar. Onipresença, onisciência e onipotência. Olhos. Você vai ver que o cordeiro em Apocalipse tem 7 olhos.
Você já pensou um cordeiro morto com 7 olhos? E você não entende, tem 7 chifres e 7 olhos. O número 7 na Bíblia é Shevá, perfeito. Está falando que Jesus é perfeito. E os 7 olhos significa a perfeição da onipresença. Quem está aqui nesse lugar vendo o seu coração e a sua mente é Jesus de Nazaré, é o Cordeiro de 7 olhos, onipresente, onipotente e onisciente. Ele já sondou o seu coração. Os 7 chifres, se você não sabe, chifre é rei, governante, poder ou governo. Aonde está isso, pastor? Daniel 7, 24, você pode anotar para você ler. Então, aqueles 7 chifres significa que o Cordeiro tem a perfeição do governo. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Senhor no céu, na terra e no inferno. Ele tem a perfeição do governo e todas as coisas estão sujeitas embaixo dos pés dele. Então não adianta querer ler a Bíblia sem a Bíblia. Você vai viajar na maionese e não vai descobrir. Agora ele fala com voz de muitas águas. E não é a primeira vez que essa voz de muitas águas está na Bíblia. Abre comigo Ezequiel 43, ele vai ter uma outra visão. O livro de Ezequiel é um livro cheio de mistério, de visão, que você tem que conhecer a Bíblia para entender. O que você vai ler agora é a volta de Jesus. O que você vai ver nesse livro agora é Jesus voltando. Ezequiel 43, verso 1. Cadê? Não está na tela, não? Está dando. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. Quando acabar a guerra em Israel, nós vamos lá em Israel para você ver essa porta aí. Essa. De frente ao Monte das Oliveiras, faz de conta que aqui é um monte. Tem um vale assim, ó. E ali está o templo, o que sobrou do templo, e em frente tem uma porta, chamada Porta do Oriente. Ela está lá. Jesus entrou por ela montado no jumento. Os católicos comemoram o Domingo de Ramos, já viu isso ou não? E eles falavam, Hosana. E ele entrava montado num jumento para cumprir uma profecia de Zacarias. Eis aí vem o teu rei, montado num jumento, filho de uma jumenta. Ali ele entrou como o cordeiro, como o rei humilde, mas ele volta como juiz de toda a terra. E o que você vai ver agora não é ele montado num jumento, voltando e o povo falando Hosana. Você sabe o que é Hosana significa? É uma palavra hebraica, Roshiana, que é salva-nos agora. Hosana é salva-nos agora. Então ele cumpriu a primeira profecia e vai cumprir essa. E ali diz que me levou à porta. Ezequiel está tendo uma visão do futuro. Aquela porta lá do Oriente, continua. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. Se você ler Ezequiel, capítulo 1, a glória do Deus de Israel vira um homem. É um homem. Você sabe quem que é a glória do Deus de Israel? Não? Fala, Jesus é a glória do Deus de Israel. Está lá em Colossenses 1,13. Ele, 15. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a glória do Deus de Israel. Quem é que está vindo ali? Olha lá. A sua voz como o ruído de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Jesus voltando, com voz de muitas águas. O que é isso, pastor? Tem hora que fala que Deus fala no trovão. Tem hora que fala que é uma buzina muito forte. E tem hora que fala que é muitas águas. Abre comigo o Apocalipse, vamos ver o que é muitas águas. Porque a voz é de muitas águas. Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e o quê? Você sabe o que é isso?
Isso é Jesus voltando, falando em todos os idiomas. Todas as línguas. Falando em todas as línguas. Se você já leu o livro de Atos, o Pentecostes, ali não é língua de anjo não, tá? Ali diz que cada um ouviu falar na sua língua materna as grandezas de Deus. Lá no monte, no pé do monte Sinai, em Pentecostes, o primeiro Pentecostes, Deus falou os 10 mandamentos em todos os idiomas. Lá em Atos, ele falou em todos os idiomas, o Espírito Santo falou, usou a boca de gente inculta. Falaram as grandezas de Deus, e agora Jesus volta, falando em todos os idiomas. Continua, vamos ver. Verso 3. Ezequiel 43, 3. Não, isso aí não é isso não. Isso é Daniel. Apocalipse. Ezequiel 43. O aspecto da visão que tive era como de Ezequiel capítulo 1. E as visões que eu tive junto ao rio Quebar e me prostrei rosto em terra. Continua. A glória do Senhor entrou no templo. Aonde está essa porta? Era a porta de entrada, da porta de entrada do templo. O terceiro templo, construído pelo anticristo, vai estar de frente para essa porta. Quem que você acha que vai estar sentado lá dentro, você sabe? O anticristo. Você está vendo Jesus voltando agora, e ele vai entrar dentro do templo. Para fazer o quê, pastor? A primeira coisa que ele vai fazer, aquele monte que ele colocou os pés, vai rachar no meio. Se você nunca foi lá, é um cemitério de 3 quilômetros. Verso 12, 11 e 12. E você pode também pisar no lugar para onde ele vai voltar e colocar os seus pés. Está em Zacarias 14, 4. E quando ele colocar os pés ali, que ele vai fazer um vale, vai abrir aquele monte no meio. E aqueles ossos vão brotar para cima. Você já leu Ezequiel 37, não já? É a visão desse vale. E agora ele entra pela porta. Olha lá, ó. Para fazer o quê? Tem um usurpador sentado no templo. Tem um falso Cristo. Tem o anticristo comandando as nações assentado lá. Jesus agora vai destruir ele. Você acha que Jesus vai gastar tempo colocando a mão nele, ou tocando fogo nele? Não. Como é que Jesus mata o anticristo, hein? Um outro profeta, 740 anos, 240 anos antes de Ezequiel, Isaías diz como que ele mata. Abre aí Isaías 11, verso 4. Jesus entra pela porta do Oriente. Entra dentro do templo construído. Isaías 11, 4 diz... Cadê Isaías 11, 4? Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com sopro, fala, sopro, matará o perverso. Abre comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Está dando para você levar legal aí, não está? Verso 8. Abre aí. Jesus agora volta, coloca os pés no Monte das Oliveiras, entra pela porta dourada. 2 Tessalonicenses 2,8. Olha lá, a mesma coisa. Ó. Então, de fato, será revelado o iníquo, o qual o Senhor Deus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Entrou lá no templo. E aí? Volta lá em Ezequiel, capítulo 43, verso 5. Volta lá. O Espírito me levantou e me levou ao alto interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Você sabe o que vai virar essa glória? Vamos ver. Verso 6. Verso 6. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem, ó, a glória virou, fala, um homem, se pôs diante de mim e disse,
filho do homem, esse é o lugar das plantas dos meus pés, aonde reinarei no meio dos filhos de Israel para todo sempre. Ezequiel profetiza a volta de Jesus. Ezequiel profetiza ele entrando dentro do templo. E Ezequiel profetiza ele assumindo um reino de 1000 anos na terra. Interessante isso. Essa é uma das dezenas de profecias que há no livro de Ezequiel. Mas antes de ele entrar no templo, ele tem uma outra missão. Ele tem que salvar o povo judeu, que está cego. O povo judeu que não reconhece Jesus, porque Deus cegou eles para salvar você. Um povo que pagou um alto preço para você ter Bíblia na mão. Um povo que Deus usou de cobaia para que você não cometa os erros que eles cometeram. Isso está em 1 Coríntios 10, anota para você ler em casa. Mas agora, esse povo vai ter a vez dele, sabe por quê? Porque acabou de fechar a porta para a igreja, para gentio, acabou. Quem aceitou Jesus, aceitou e subiu. Quem não aceitou, rodou. Pastor, e o segundo arrebatamento? Só na sua cabeça. Não vai no primeiro, não, que você vai rodar. Ah, eu estou meia boca, eu estou mais ou menos, vai ficar. Não se iluda, não, que você vai ficar. Ah, pastor, o que eu faço? Fica santo, peça perdão pelos seus pecados. Abandone a prática de pecado. Porque senão você vai ficar. Não aceite os outros mentir para você, não, tá? Busca a sua santificação até o último dia da sua vida. E permaneça no caminho estreito e apertado, porque é o único que conduz para a vida eterna. Abre comigo Romanos 11, 8. Se Deus não cegasse os judeus, eles iam pegar Jesus para eles e falar, implanta agora o reino para nós. Ó. A promessa é para nós, o resto que se dane, não quero nem saber. Olha o que Deus fez. Romanos 11, 8. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E aí? E aí nós estamos sendo salvos. A porta está escancarada para nós, ó. Todo aquele que confessar o nome do Senhor, esse está salvo. Todo aquele que for até o Senhor, esse está salvo. Salvação. Jesus veio salvar. Jesus veio destruir as obras do diabo. Jesus veio restaurar os seus sonhos. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele está ainda nessa atividade. Mas quando a trombeta soar, acabou. Essa porta é igual a da arca. Puf, fechou. Quem foi, foi. Quem não foi, rodou. E os judeus, hein? E os judeus que não reconhecem Jesus, que morreram. E o Abraão da vida, que falou que, ó, eu creio, mas eu não vi. E o Jó, que falou, eu sei que o meu Redentor vive, mas ainda não levantou, mas vai levantar. E Jó vai dar uma dica para você. Ele fala que no corpo dele, ele vai ver Deus. Ó, eu aprendi até hoje que nós vamos receber um corpo glorificado, sim ou não? Mas o Jó não fala de corpo glorificado, não. Ele fala que no corpo dele, ele vai ver a Deus. Que coisa, né? Como é que é isso, hein? Romanos 11, 25, o apóstolo Paulo vai te contar um mistério. Tem pastor aí, tinha uma pastora do Pix que cobrava para orar para os outros. Tem pastor que cobra para contar mistério. Você vai ouvir o mistério de graça. Romanos 11, 25. Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Qual mistério? Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Sabe o que é isso? Milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação que vão aceitar Jesus como Senhor. E agora, Jesus voltou, a porta fechou. Continua. E assim, todo o Israel será salvo. Virá de Sião o libertador. Você acabou de ler lá em Ezequiel 43. E ele apartará de Jacó as suas impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa.
Mas quanto às alianças, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e os atributos de Deus são irrevogáveis. Está aí, ó. Quando Jesus voltar, ele arrebata a igreja, nós vamos juntar com eles nos ares. Mas Ezequiel teve a visão dele entrando dentro do templo. E Zacarias teve a visão dele colocando os pés no monte. Abre aí Zacarias 14:4. Naqueles dias estará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Metade do monte se apartará para o oriente e metade para o ocidente. E vai formar um vale muito grande. O que é um vale no cemitério? O que você espera ver? Fala, ossos? Sim ou não? Você passar um trator lá no cemitério Parque da Colina, o que vai brotar para cima? Fala, ossos. Você sabe que ossos são esses? Não? São os judeus que morreram, que estão enterrados ali, esperando uma outra profecia se cumprir na vida deles. A profecia que eles acreditam que é a primeira vinda do Messias, mas nós sabemos que é a segunda. É o metro quadrado mais caro de Jerusalém, é o cemitério. Sabe por quê? Porque Ezequiel 37 teve a visão desse cemitério. E Ezequiel, Deus levou ele nesse cemitério, todo lá cheio de ossos. E ele andou meio daqueles ossos. Falou, Deus, que ossos são esses? Deus falou, isso aí é toda a casa de Israel. Quando fala toda a casa, é o reino do norte e o reino do sul. Eles falaram para mim, pereceu a nossa esperança. Estamos de todos consumidos. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles não viram o Messias, morreram. Eles morreram e não viram o Messias. Falou, a nossa esperança é igual o Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha a esperança de levantar e ver ele. Mas Deus fala para o profeta, profetiza aí, nesses ossos aí. E ele falou, Deus, ossos sequíssimos. Tem muitos anos que esses ossos estão aí. Profetiza. A Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar. Começou a crescer tendão, pele, carne. E aquelas pessoas levantaram. Que doideira, meu Deus, não é um corpo glorificado, não. É o corpo do cara. Não é um corpo glorificado, é o corpo da pessoa. Jó falou, eu no meu corpo. Sabe o corpo de quem está ali? Jó. Levantou também, ó. Jó agora vai ver o Redentor dele. E aí, o profeta fala, Senhor, eu estou vendo aqui, mas eles não têm o Espírito. Cadê o Espírito? E Deus fala, profetiza. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e entra nesses mortos, para que vivam. E ali vem aquele vento e entra neles, e eles formam um exército sobremodo numeroso. Interessante. Você sabe quando é que o Espírito entra em alguém? Pastor, lá na macumba entra espírito de porco, lá, capeta, demônio. Mas o Espírito de Deus, ele entra. Aí os outros que estavam em você tiveram que ir embora. Pastor, tinha algum em mim? Devia ter uma penca, né? Em mim devia ter pelo menos 10. Bebendo, fumando, xingando, devia ter. E não era o de Deus, você pode ter certeza. Mas quando eu falei a palavrinha que não é mágica, é a palavra verdadeira, quando eu invoquei o nome que está acima de todo nome, entrou outro em mim, um só. E os que estavam em mim, ó, foram embora. Tiveram que cascar fora. E eu que estava morto, presta atenção, nos meus delitos e pecados, agora eu estou vivo. Olha que coisa. Aqueles homens que levantaram estavam todos mortos. Eles não tiveram a oportunidade de confessar Jesus como Senhor.
Pois Jesus vai aparecer para eles, sabia? Para eles poderem confessar. Pastor, tem isso na Bíblia? Na minha tem. Não sei na sua. Às vezes está faltando a página, abre aí, Zacarias 12:10. Às vezes a sua Bíblia está sem essa página, na minha está escrito. Ali vai estar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jó, e todo judeu que morreu na esperança que um dia o Messias viria. Vai levantar. E quando ele levantar, ele vai olhar o Messias. Olha aí, Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça. Você foi salvo como mesmo, hein? Como? Você merecia? Não, né? Nem eles. Derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para aquele a quem eles transpassaram. Nesse momento, eles vão ficar cheios do Espírito. Você vai ver isso, sabe de onde? Em nome de Jesus, você vai ver do céu, né? Você não vai estar aqui para ver isso não, tá? Só viaja aí. Você tem que ver lá de cima. Você acabou de ser arrebatado. Não foi isso que Paulo falou? Entrou a plenitude dos gentios, Jesus tirou a igreja, desceu, colocou os pés no monte, um monte rachou, aquele exército forma, entra neles o Espírito, Jesus entra para dentro do templo, mata o anticristo e vai reinar 1000 anos na terra. Com eles, dá uma olhada para o irmão, e vai reinar 1000 anos no céu com você. Oh, glória! Aí, ó. Então, Ezequiel, ele teve a visão do fim, não, a visão do início de 1000 anos na terra. Ezequiel também fala da guerra de Gog e Magog. Não dá para me entrar em todo o assunto de Ezequiel. E Ezequiel fala sobre o Éden. É muito interessante que os cristãos, você pergunta, quando você bater as suas botinas, ou for arrebatado, você vai morar onde? Pastor, vou morar no céu. Levou bomba. Você vai morar no céu? Não, o céu vai descer. Amém? Você vai morar na Jerusalém Celestial durante 1000 anos. E depois você vai morar no Éden. Tem isso na Bíblia? Na minha tem também. Né? Abre comigo, 2 Coríntios 12:2. Abre aí. Você nunca mais ter dúvida de onde você vai morar. Pô. Olha lá, o apóstolo Paulo, Deus falou, Paulo, vou te dar uma canja, tá? Gostei de você demais, você é um cara legal. Eu vou colocar um espinho na sua carne, você vai morrer carregando ele. Mas antes eu vou te dar o privilégio de ver aonde todo mundo vai morar. Conheço um homem, olha lá, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. No corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que tal o homem, continua aí, foi arrebatado. Não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Aonde que ele foi? Paraíso. A minha mãe nasceu numa roça Santana do Paraíso. Não é um paraíso não, tá? Mas você não vai morar nem na roça Santana do Paraíso, não. Meus 3 irmãos mais velhos nasceram lá também. Você vai morar no paraíso. A palavra paraíso, no grego, significa paradóiso, significa jardim. Fala para o irmão, Éden. Você vai morar de novo, sabe aonde? De novo não, o homem está voltando para morar com Deus, sabe aonde? No Éden. A família, depois do milênio, vai morar uma eternidade com Deus, aonde? Não é. Deus falou, olha aí, Paulo, olha aqui, ó, é aqui que eu tenho preparado. Agora, antes do Paulo ver isso, Ezequiel viu, antes dele. E Ezequiel fala do que sai lá no Éden, um rio de água viva. E se você não sabe o que é água viva, está em João capítulo 7, 37 e 38, é o Espírito Santo. É a presença de Deus, é vida. É um lugar cheio de vida, onde não tem morte, onde não tem noite, onde não tem lágrima.
Mas tem doença. Misericórdia, pastor, tem doença nesse lugar? Tem uma doença lá. Uma só. Abre comigo Apocalipse 22. E quem falou sobre essa doença foi Ezequiel, tá? Ele falou que o remédio para essa doença está lá no Éden. Apocalipse 22, 1. Leia para mim. E nós vamos depois em Ezequiel ver que ele profetizou isso. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus. Quantos tronos tem lá, hein? Fala 2. Está vendo ali ou não? Sim ou não? É o trono de Deus e do Cordeiro. Ou o Cordeiro está junto com Deus exprimido, ou tem 2. Trono de Deus e do Cordeiro. E o Espírito Santo, cadê o trono? Ih, pastor, você complicou tudo. O terceiro trono, o trono do Espírito, está sentado aí na cadeira. Fala, é você, ó. Você. Lá tem 3 tronos. O de Deus, o do Filho, e você é o trono do Espírito. Está em 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Agora tem uma coisa ali, ó, que tem a árvore da vida. Você conhece a árvore da vida lá, do início do Gênesis? Lá tinha 2 árvores, da vida e do conhecimento do bem e do mal. Agora só sobrou a da vida. Por quê, hein? Porque só vai morar para com ele quem escolheu ele em vida. Amém? A árvore do conhecimento era para te dar escolha. Agora não tem mais necessidade dela. Lá só mora quem escolheu ele em vida. Mas e que doença, hein? A folha da árvore é para cura. Eu acho que eu não vou te contar, não. Eu gastei 3 anos para descobrir. Vou te contar, não. Não vou te contar. Deixar você dormir pensando, ou então falar, depois que você lê a Bíblia toda, eu te respondo. Se eu estou num lugar onde não tem maldição, onde não tem dor, onde não tem pranto, onde Deus está comigo, que doença que tem lá, pelo amor de Deus, que doença! Abre comigo Ezequiel, vamos ver. Ezequiel não vai te falar doença, não. Ezequiel vai falar dessa árvore aí, que a folha é para a cura dos povos. Ezequiel 45, deixa eu ver aqui. É Ezequiel 47. Verso 12. O que João viu é o que Ezequiel escreveu. 560 anos antes de Jesus nascer, Ezequiel escreveu o que João escreveu em Apocalipse. Vamos ver. Junto ao rio, as ribanceiras, de um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento. E a sua folha de quê? De novo. Para entender o que é a doença, que você vai ter que comer da folha da árvore, eu tenho que voltar antes de existir terra. Antes de existir o planeta Terra, será que existia alguma coisa? Ezequiel vai dizer para você que existia. Ezequiel vai falar para você o que existia antes de existir terra. E lá você vai aprender qual é a doença. Lembrando que nesse lugar, antes de existir terra, também não tinha pecado não, tá? Não existia pecado. Abre comigo Ezequiel 28. Verso 13. Você vai morar no paraíso? O paraíso, ele fica numa outra dimensão. E nessa dimensão, antes de existir terra, vamos ver o que existia. Estavas no Éden. Estavas aonde? Você sabe quem estava lá? Não, né? O capetaço, misericórdia, ele mesmo. O lapeta, para longe de mim, estava lá. Estava o bicho lá. Chifrudo com rabo, coisa nenhuma. Um Lúcifer, você sabe o que é um Lúcifer? É um anjo de luz, iluminado, brilhante, bonito. Tinha nada de chifre e rabo, coisa nenhuma. Não vai aparecer para você de chifre e rabo.
Normalmente vai aparecer para você vestido de pastor, tá? Cuidado. Nem sempre pastor, mais de profeta. Os que, assim diz o Senhor, esses estão pior. Vamos ver, de que ele vai ver. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda de ouro, se te fizeste os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criados. Foram estes preparados. Tu eras o quê? Fala, querubim. O que o diabo é? Fala, um guardião. O que ele guardava? Os outros anjos. Ele era o chefão da turma. Isso aqui antes de existir terra, tá? Você sabe como é que era chamada essa turma aqui? Filho de Deus. Os anjos, está lá em Jó, capítulo 1, verso 6. Quando os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, Satanás veio no meio, tá? Os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Fala para o irmão, mas você é. Amém? Eles não são, mas você é. E eles eram chamados filhos de Deus. E estava lá o capetão, que não era capetão ainda. Ele era o Lúcifer, era um anjo de luz, tomando conta da turma, e de repente surtou. Do nada, sabe o que ele quis? Ser semelhante ao Altíssimo. Antes, ele começou a fazer um comércio, vamos ver aqui. Ele começou a vender empada lá, será? Não, pode vender empada, não é pecado não. Vamos ver aqui, o que ele começou. Verso 15. O 14, tu eras querubim de guarda, ungido. Você sabe o que é ungido? Tem o Espírito de Deus nele. Tinha. Ele tinha o Espírito de quem? De Deus. Você está sentado aí do lado de um ungido. Amém? Dá glória a Deus que você também tem. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Achou uma doença no cara. Achou uma doença no lapeta. Iniquidade. Não é só essa doença, não. Vamos ver o que mais que ele achou. Pela multidão, verso 18. Não, onde que eu parei, gente? 16. Na multidão do teu comércio, na multidão do teu comércio se encheu o seu interior de violência e pecado. A palavra iniquidade é transgressão da lei. E se você não sabe o que é transgressão da lei, leia em 1 João 3,4, é pecado. Todo aquele que transgride a lei peca. Então ele começou a transgredir a lei de Deus, do nada, começou. E começou a fazer um comércio. O que ele vendia lá? Você já pensou? Se eu desse uma prova aqui, o que o diabo vendia lá, eu acho que todo mundo ia ser reprovado. Você tem uma noção do que ele vendia? Porque isso tem a ver com a doença, tá? Se você for em Brasília, é a mesma coisa que vende em Brasília. Você acha que um deputado, ele é eleito para ganhar 100 mil por mês? Aí ele gasta 10 milhões para ganhar 100 mil durante 4 anos? Ou ele está lá para ganhar, para votar numa emenda, 30 milhões, 40 milhões para votar a favor do governo? O que você acha? Você sabe o que se vende em Brasília? Influência. Vota em mim que eu te dou esse cargo. Pega a minha emenda aí que eu te dou 30 milhões, 40 milhões. A coisa mais próxima do império das trevas é a política, é o governo. Ali nós temos uma briga por poder. Nem é dinheiro, o cara já roubou 1 bilhão. Está 80 anos, nem que se ele viver mais 500 anos, ele consegue gastar 1 bilhão. O que ele está fazendo lá? Poder! Eu quero poder, eu quero ser igual a Deus. Eu quero mandar todo mundo para o ralo, eu faço o que eu quiser, porque o governo é meu. E ele quis ser Deus. O que ele quis ser? Eu quero ser Deus. Quero ser adorado, sabe igual quem? Jesus. Eu quero ser adorado igual Jesus. E virou para os anjos lá, os panaca, né? Até no céu tem panaca, bocó. Falou, bocó, deixa eu te falar. Vão comigo.
que eu te dou, eu vou distribuir para você, governo. Sabe quanto que ele arrecadou lá? 1/3 foi com ele. E esse cumpriu a promessa de campanha. Político cumpre promessa para os outros políticos, eles cumprem, tá? Vota em mim que eu te dou 30 milhões, dá mesmo. Dinheiro roubado do povo. Ele cumpriu a promessa. E aqui no Brasil tem um que ganhou. O nome é Aparecida, é um demônio que governa o Brasil. Que se rebelou com ele antes de existir terra. E que recebeu de brinde o Brasil para governar, Tem um lá menorzinho que recebeu Minas Gerais para governar, sabia? Tem outro que recebeu Belo Horizonte para governar. Tem um outro que recebeu esse bairro do Buritis para governar. E tem um outro que recebeu essa rua para governar. Tem isso na sua Bíblia? Na minha tem. Abre aí Efésios capítulo 6, verso 12. Pastor, que doença é essa? Não vou te contar, você já está sabendo aí, ó. Que doença que é essa? O cara queria ser independente de Deus, queria ser outro Deus. E Deus não dá a glória dele para ninguém, e nem para a imagem de escultura, não dá. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados, contra o quê? Mais o quê? Mais o quê? Contra as forças espirituais do mal, que estão aí, ó. Ele cumpriu a promessa de campanha, tá? Você já viu os demônios do gadareno, quando sai do cara? Primeiro eles viram para Jesus e falam assim, só veio antes da hora? Eu sei que eu estou lascado, eu sei que eu estou lascado, mas por enquanto não é a sua hora ainda. Não me venha me prender. É isso que ele está falando. Não venha me prender, eu tenho direito de estar em Gadara, em Decápolis, porque aqui está cheio de imagem me adorando, eu estou aqui, e aqui é meu. É isso que ele está falando. Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus falou, pode entrar. Aqueles porcos morreram, eles voltaram tudo para lá. Matar porco não vai matar demônio, não. Voltou tudo para lá. Sabe quantos demônios tinha dentro de um homem? 2.000, uma legião. 2.000 demônios dentro de uma pessoa, uma. Eu acho que esses políticos aí devem ter pelo menos uns 10.000 cada um, por aí, ou mais. Mas vamos continuar, e aí? Então, ele cumpriu a promessa de campanha. Abre comigo Lucas 4:5, vamos ver se cumpriu. O que ele herdou, hein? Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser Deus. Eu estou fazendo um comércio aqui, eu estou vendendo política e influência no céu. E se você for comigo, eu vou te dar um governo. Olha lá. O que eu falei? Cadê a tela? Olha lá o que o diabo falou para Jesus. Mostrou para ele todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo estão na mão do diabo. Menos um. A igreja, dá glória a Deus, você não está. Só esse que não está. Sabe por que não está? Porque esse foi comprado na mão do diabo. Pelo sangue de Jesus, ele te comprou. E você não é cidadão dessa terra mais. Você agora é cidadão do céu. Você é co-herdeiro com Cristo. Você é um soldado de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. Você representa o império de Deus na terra. Agora o resto todo é do maligno. Está lá, ó. Disse-lhe o diabo. Mostrou para ele tudo. Falou, ó, se o Senhor se prostrado me adorar, se me adorar, eu te dou a glória desses reinos todos, porque ela me foi dada. E eu dou a quem eu quiser. Então, meu irmão, havia uma doença no céu. A doença de querer ser igual a Deus, sabia ou não? De querer ser independente. Eu quero ser independente.
dependente, outro profeta vai te falar isso. Abre comigo Isaías 14, vamos lá. Sobre o comércio dele. O que ele queria? Isaías, Jeremias. Nós já estudamos Isaías 14, vai lá comigo. Isaías 14. Vamos ver o sonho do capeta. É o sonho dele. Verso 13. Isaías 14, 13. Esse 13 aí não está à toa, né? Poxa, eu tinha que cair no 13 aqui. Tinha que cair no 13, vamos lá. Meu Deus. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Ó. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A folha da árvore é para que você tenha dependência de Deus. Ninguém vai ser independente de Deus. Você vai ter que comer a folha. Porque senão você fica como? Fala, independente. Você vira outro Deus. É o que o diabo queria. Por mais que você seja feliz, perfeito, lindo, maravilhoso na glória, sempre você vai depender de Deus. Nunca você vai ser. E quem cismar de ser a folha da árvore é para a cura de quem? Os povos. É só para te lembrar que você depende 100% de mim. Só para te lembrar. Acabou o comércio do céu. Acabou a independência de quem quer que seja. Todos nós teremos que submeter ao Pai das luzes. Todos nós teremos que adorar a Deus e a Jesus Cristo. Lembrando que só vai para lá quem escolher Ele em vida. Enquanto tem fôlego de vida, você tem a opção. Fechou o fôlego, acabou a sua opção. Então Ezequiel mostra muita coisa. Mostra a glória, mostra o Éden, mostra a volta de Jesus, né? E o meu tempo já foi embora. Não estou enxergando, não, quantas horas ali? Ainda tem mais um tempinho. Então Ezequiel, ele tem a visão, porque ele começa a mostrar para Deus aquele povo no exílio, e o nome dele já diz o que ele vai fazer. Deus fortalece ou Deus restaura. Deus está falando, ó, eles estão escravos, Ezequiel. Mas olha essa visão, escreve para eles. O santuário que está destruído vai ser restaurado. O meu filho Ezequiel vai descer e vai reinar no meio deles 1000 anos. Fala para eles, Ezequiel. Mostra para eles, meça o templo, Ezequiel. Ezequiel vai colocar as medidas exatas do terceiro templo que o anticristo vai construir. Exata. Ezequiel vai mostrar cada detalhe do templo que Deus mostrou para ele. Ezequiel mostra a volta do Messias. Ezequiel mostra o reinado do Messias. Ezequiel mostra a glória futura. Quando eu pego um livro do Antigo Testamento e não tenho a revelação dele, ele passa a ser somente um livro histórico para mim. Ah, é o profeta Ezequiel, você vai ver milhões de pastores pregando, pode até espiritualizar o vale dos ossos secos. Você está seco, meu irmão, Deus vai te dar vida. Glória a Deus. Mas o vale dos ossos secos é para a casa de Israel. Abre aí Ezequiel 37, vamos lá. Ezequiel 37, verso 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército, sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança,
estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis, presta atenção, que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei subir dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Pastor, tem alguma profecia de Ezequiel que está se cumprindo hoje, debaixo do seu nariz, do meu? Tem. Então, se eu fosse você, pensava na sua vida hoje. Porque muitos falaram em 1800, 1800, e lá vai fumaça, lá no final. A Ellen G. White botou data para a volta de Jesus e deu com os burros na água. Os testemunhas de Jeová também botaram e deram com os burros na água. Por que eles deram com os burros na água? Porque não prestaram atenção nas profecias. E por que eu posso te afirmar que agora o relógio está correndo? Eu não vou te dar data, não. Mas eu te falo que o relógio agora começou a correr em 1948. Porque o que aconteceu em 1948 e 1967 nunca aconteceu antes. Nunca. Vão comigo, Jesus, Mateus capítulo 23. Ele fez uma profecia sobre o povo judeu. Abre comigo Mateus 23, ele disse... Mateus capítulo 23, verso 37. Depois da morte de Jesus, antes dele morrer, ele fez uma profecia. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu vos quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Declaro-lhe, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor. No ano 70, o general Tito destruiu o templo. Levou os judeus escravos para Roma, e eles ficaram sem terra. Foram espalhados, começaram a ficar milionários nos Estados Unidos, na França, para tudo quanto é lado. Aí veio o Hitler, e o alvo do Hitler, número 1, eram os judeus. Estava sendo usado pelo diabo. Sabe qual era o pensamento do Hitler? Mesmo inconsciente, se eu exterminar os judeus, Jesus não volta, porque as profecias que têm que se cumprir neles não vão se cumprir. Eu acho interessante Deus, porque a arma que o diabo usa para tentar destruir você, ou a igreja, ou o povo judeu, ele usa para atirar na cabeça do diabo. Lá no Éden, o diabo usou uma mulher para tentar frustrar o projeto de Deus de família. E Deus virou para o diabo e falou, ó, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre os seus descendentes e o descendente dela. Tu lhe ferirá a cabeça e este te ferirá o calcanhar. Sabe o que Deus falou para a serpente? Você usou uma mulher, né? Pois eu também vou usar uma. Porque de uma mulher vai nascer um homem que vai esmagar a sua cabeça. Dá glória a Deus. E esse homem já nasceu, há 2000 anos atrás. Ainda não esmagou a cabeça da serpente, não. A cabeça da serpente, cabeça, é o líder, é o chefe. O cabeça da igreja é Cristo. Cristo é o chefe. Você sabe quem é o cabeça da serpente? É o anticristo. É a plenitude da maldade do diabo residida em um homem. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:9. Nele vai residir toda a plenitude de engano do diabo. E Jesus vai, ó, esmagar a cabeça dele. Aí o diabo usou o Hitler agora. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou parar essas profecias. Vou matar esse povo todo. Você sabe que o diabo já é um derrotado, porque um judeu não tinha jeito dele matar. Tem um judeu sentado à direita do Pai nas alturas, o leão da tribo de Judá, dá glória a Deus. Esse é intocável, meu filho. Não tem jeito, não. Não tem jeito de encostar nele. Mas aí, ele exterminou,
6 milhões de judeus. E o tal presidente aí abriu a boca para vomitar uma asneira tão grande. Eu fui no Museu do Holocausto. Lá tem 2 museus, um dos adultos e um das crianças. Quando você entra dentro das crianças, é tudo escuro. E você vai ver um monte de luzinha piscando. São 2 milhões de luzinhas piscando. Cada luzinha daquela representa uma criança que Hitler matou. 2 milhões. Então, ele falou aí, ó, eu vou matar tudo. Sabe o que ele conseguiu? Fundar o Estado de Israel de novo. Porque quando aconteceu isso, um brasileiro, dá glória a Deus que foi um brasileiro, na ONU, ele presidiu a reunião para a fundação do Estado judeu. E o Estado de Israel foi fundado. O que isso tem a ver com o culto de Ezequiel? Tem. Abre Ezequiel 37, 21. Vamos ver a profecia. Quando o Estado de Israel foi fundado, os judeus começaram a retornar para a sua própria terra. E o relógio da volta de Jesus começou a correr. Diz-lhes, pois, diz aí para os ossos secos, ó, eis que eu tomarei os filhos de Israel, de entre todas as nações, para onde eu os espalhei, e os congregarei, e os trarei para a sua própria terra. Está aí, ó. Essa é uma profecia se cumprindo hoje. Fala para o irmão, Jesus está voltando. Pode falar para ele aí, ó. Vamos nos colocar de pé, vamos, meu tempo acabou. Depois você continua lendo aí, vai falar que Davi vai reinar sobre eles. Davi já havia morrido há quase 200 anos. Sabe que Davi que vai reinar sobre eles? Como é que o cego chamava Jesus, você sabe? Como que ele chamava? Filho de Davi. Quem sabe você entrou por aquela porta, pastor, misericórdia, nunca ouvi isso na minha vida. Que bom que você nunca ouviu. Agora você ouviu. Você ouviu que Jesus vai voltar? Não, você ouviu que Jesus está voltando. E aí? Não é que ele vai, não. Pastor, Jesus vai voltar. Não, ele está voltando. E eu te pergunto, você está preparado? Ou não? Pastor, acho que vai demorar uns 50 anos ainda. 10 anos, 50, 70, sei lá. Eu sei que essa profecia está correndo. Agora ele pode voltar hoje para você. Como é que faz para ele voltar hoje para você? É só você morrer. Se você bater as botinas, ele volta para você agora. Que dia que é a volta de Jesus, então? Pode ser qualquer dia para você. Para muitos aconteceu a volta hoje, morreram, piscaram os olhos aqui, ó, acordaram lá no arrebatamento. Morreu, ó, já tomou anestesia geral, passou 3 horas da cirurgia, e para você é um piscar de olhos. Tem isso na Bíblia? Na minha tem. 1 Coríntios 15, 51, está escrito que é um piscar de olhos. Então, você está aqui hoje, e tem uma porta aberta aqui nesse lugar, a porta da graça. Você já ouviu falar? Deus não quer saber o que você aprontou até hoje, não. Não quer saber. Aliás, Ele quer saber, e vai apagar tudo que você fez. Vai dar uma amnésia nele. A Bíblia diz lá em Ezequiel 31, 33, 34, que ele esquece dos seus pecados, da amnésia em Deus. Já pensou Deus ter uma amnésia? Pastor, chutei um cachorro em 75, pois Deus vai esquecer que você chutou o cachorro. O que eu tenho que fazer para isso, pastor? Fala, Jesus, eu te recebo. Acabou. Como meu Senhor e Salvador. Nesse momento, o seu livro é completamente apagado. Está ouvindo o que eu estou falando? Tudo que você fez está apagado. Tem alguém aqui que entrou por aquela porta, que precisa ter o livro apagado? Se tem, eu quero orar com você. Basta você dar um sinal com a sua mão, pastor, eu quero que você ore, que eu quero ter meu livro apagado. Agora, quem sabe, você andou escrevendo coisa no livro, hein? Quem sabe, você andou pelo mundo afora e o seu livro está escrito lá de novo.
Pois eu tenho uma notícia boa para você. Ele apaga, se você arrepender, ele apaga. Se isso não for uma prática na sua vida, né? Crente, ele apaga. Se for uma prática, ele vai tratar com você, tá? Se ele te amar, você vai entrar no chicote. Está lá em Hebreus 12:6, ele vai tratar com você para você parar de fazer conta. Mas se você está fazendo conta involuntária, pastor, ele apaga a sua conta aqui hoje. Tem alguém aqui nessa noite que precisa ter a conta apagada? O pastor César, vem cá. Se tem alguém que precisa ter a conta apagada, a hora é agora. Tem ou não? Não? Então dá uma salva de palmas para o Senhor, glória a Deus. Semana que vem é o livro de Daniel. Vou pegar o microfone do pastor Rodrigo. Você faz o dízimo, pastor Ricardo, encerra. Glória a Deus.